Glórias ao nosso Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente começou a falar na semana passada, lá no livro de Colossenses, né? Semana passada nós vimos como que a gente se porta biblicamente diante de conflitos. Vimos que era uma igreja pequena, foi fundada por Epáfras, né? Colossenses. Foi fundada por Epáfras. O apóstolo Paulo nunca foi lá e ele escreveu essa carta da cadeia junto com Epáfras. Epáfras estava preso junto com Paulo. Paulo escreveu a carta de orientação para os irmãos lá da igreja de Colossos, né? E quando a gente observa cada uma dessas cartas, irmão, do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, são instruções do apóstolo para que a igreja possa resolver conflitos que eram iminentes, que estavam acontecendo, o problema que estava ali real, né? Não era, se acontecer tal coisa, vocês façam isso, vocês se comportem não, já estava acontecendo, Paulo, está acontecendo isso. Lá na igreja de Colossos nós estamos tendo alguns problemas, porque os irmãos ainda estão com aquela mentalidade, olha, nós vamos seguir o judaísmo, então vamos fazer circuncisão, vamos oferecer sacrifício, e não é esse o propósito do cristianismo. O sacrifício já foi feito por Cristo. As pessoas estavam com aquela questão que nós vimos, né, de adoração a anjos, vamos adorar aos anjos. Tudo que acontecia era espiritual, né? Eu estou com fome, isso é espiritual, irmão. Vamos ficar calmo que isso passa, é espiritual, né? E a gente sabe que não funciona assim. Então eles tinham problemas reais, verdadeiros, que naquele momento o apóstolo Paulo escreveu e caminhou para eles uma orientação de como eles deveriam se comportar, e nós vimos na semana passada, né, a forma de ser bíblico nos nossos conflitos, nos nossos problemas, buscando, trazendo à memória aquilo que nos foi ensinado, a fim de que as nossas raízes se fortaleçam no Cristo, e à medida que isso acontece, a nossa fé vai aumentando, e nós vamos transbordando de gratidão a Deus, né? Esse foi o resumo da semana passada. Mas, quando a gente vem para a igreja, né, existe uma gama de coisas, algumas coisas que dizem que a gente precisa começar a fazer, né? Porque a gente vivia uma vida de um jeito, e a gente vem para a igreja, e aí essa vida que a gente vivia precisa ser transformada, precisa ser mudada. A minha forma de pensar, de sentir, de agir, a forma como eu falo, né, as coisas que eu faço, as pessoas e os lugares que eu frequentava, né, com quem eu frequentava, isso tudo precisa ser revisto. E dentro de um contexto geral, né, quando a gente estudou aí as disciplinas espirituais e tudo mais, o que seria de repente o centro da vida cristã? Né? Eu sei que é Cristo, né? O centro da nossa vida é Cristo, ponto, isso é inegável. Mas dentro das nossas práticas de vida, qual deve ser aquela prática central que não pode faltar de jeito nenhum na nossa vida, né? E aí o apóstolo Paulo ele nos dá uma orientação no capítulo 4 de Colossenses, a partir do verso 2, que eu convido você a abrir a Bíblia nessa hora, para juntos nós compartilharmos dessa leitura. Colossenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 2. A palavra nos diz, olha, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Essa é a orientação do apóstolo Paulo, né? E lendo este texto, a gente observa muitas questões em termos de igrejas, de lideranças de igreja, né? Antigamente, irmãos, para que alguém se tornasse um padre ou um pastor, né, a pessoa tinha que fazer os anos de teologia,
olha, você tem lá uns 4, 5 anos de teologia, depois você tem que fazer filosofia, depois que você fez a filosofia, você precisa fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, né? Ter um período lá de experiência em uma determinada igreja, observando como é a vida dessa igreja, para depois você conseguir chegar a ser um pastor. Então levar mais ou menos aí, chutando uns 10 anos, uns 10, 11, 12 anos para a pessoa ser pastor, ou um padre no caso, né? O tempo foi passando e esses homens tinham matéria, irmão, tinham matéria de oração antigamente, né? Nos seminários antigos, eles tinham uma matéria chamada oração. À medida que o tempo foi passando, as coisas vão mudando, né? Hoje, para você ser um pastor, você só precisa ter um espaço na garagem, uma meia dúzia de cadeira, ou então uma conta na internet, né? Como assim, pastor? É sério, irmãos. Nesse período agora de pandemia, surgiram as igrejas virtuais. Elas não têm lugar, não têm endereço, não tem um lugar de encontro de irmãos presencialmente. Ela tem um dia e um horário que encontram-se aquele que se diz o pastor junto com as pessoas que fazem o louvor. Eles se encontram ali por um período de 2 horas e prestam um culto. E tem gente que segue, viu? Outro dia eu estava olhando, tinha mais de 5.000 pessoas assistindo o culto online. Só que essas pessoas nunca se viram, não se conhecem, não tem um lugar presencial para dizer assim, olha, tal dia nós vamos nos encontrar, gente, pessoalmente. Não tem. Não tem essa comunhão. Estava esquecendo no microfone. Misericórdia. Esse tempo todo eu nem pus o microfone, mas tudo bem. Agora o som vai melhorar do áudio. Não tem, a comunhão é virtual. A ceia é virtual, o batismo é virtual, a comunhão é virtual, a oração é virtual. Eu não consigo entender esse tipo de igreja. É muito avançado para mim, né? Não tem relação. A relação ela é virtual. Assim como hoje nós temos a questão, tem pessoas que fazem sexo virtual, que namoram de forma virtual, nunca se viram e namoram virtualmente. Fazem sexo virtualmente. Nunca se encontraram. Entendeu? Mas é a forma como as pessoas estão vivendo atualmente. E a pandemia tem as questões positivas do virtual? Tem. Não vou dizer que não tem. Existem coisas que a virtualidade pode ser usada da forma correta como uma bênção, né? Mas quando eu troco o contato, o dia a dia, a relação pelo virtual, perde-se o foco do verdadeiro cristianismo. Então, antigamente, para ser um pastor, um padre e tal, a pessoa tinha que ter uma vida de oração. Hoje em dia, a pessoa precisa ter um diploma, né? Às vezes nós temos pessoas que se dizem pastores que nunca estudaram teologia. O que você estudou? Eu estudei música, eu estudei artes, eu estudei direito, eu estudei psicologia e aí eu virei pastor. Mas você nunca estudou teologia? Você nunca foi, né, nunca teve um período de oração intensa na teologia? Não. Os estudos de teologia hoje, em 2, 3 anos, você já sai como teólogo. Antigamente era 4, 5. O tempo diminuiu. A carga horária diminuiu. Matérias fundamentais como oração não existem mais. Ao ponto de, outro dia eu estava ouvindo o Ricardo Barbosa, ele falava que antigamente nós produzíamos santos. Hoje nós produzimos técnicos no Evangelho. Pessoas que vão para uma sala, pegam meia dúzia de livros, escutam um sermão na internet e montam um sermão que ele vai pregar no domingo. Sem nenhum período de oração. Sem vida de oração. Falam de Deus, mas não falam com Deus.
Então o apóstolo Paulo aqui, ele traz essa questão muito forte para nós da oração. Porque muitas pessoas, irmãos, né, elas se parecem com livros. Elas nos enganam muitas vezes pela capa. E outras nos surpreendem com o conteúdo. Você olha a capa, nem é aquela Brastemp. Você não dou nada por esse irmão, por essa irmã. Mas quando esse homem ou essa mulher abre a boca, você fala, Deus está na vida dessa pessoa. Essa é uma pessoa de oração. Já outros que se apresentam, né, externamente como uma capa de um livro. Às vezes você compra o raio de um livro por causa de uma capa, gente. Aí quando você abre, começa a folhear, valeu uma folha só. Tem 500 páginas no livro, valeu só a introdução. O livro não vale nada, mas te enganou pela capa. E às vezes as pessoas também são assim. Você olha, despeja sobre ela muita expectativa, né, de que, olha, essa pessoa aparentemente é um homem, uma mulher de oração, alguém que tem intimidade com Deus, né, falou uma meia dúzia de palavras ali que, nossa, acho que Deus... Quando essa pessoa realmente é chamada para o trabalho, para a vida cristã, a gente começa a enxergar que não tem fruto na vida dela. São só folhas. É como aquela figueira que Jesus estava com fome e só achou folha nela, não tinha fruto nenhuma, não tinha nenhum figo. E aí Jesus mandou aquela figueira secar, porque ela não estava cumprindo o objetivo para o qual ela foi criada. E muitas pessoas, infelizmente, são assim também. Quando nós olhamos esse texto, a primeira palavra que o Paulo coloca, né, que foi traduzida como dediquem-se à oração, esse dedicar-se aqui é uma palavra muito usada pelos atletas. A gente teve Olimpíadas recentemente. A dedicação de um atleta para participar de uma Olimpíada, almejando alcançar ali uma medalha de ouro, é digna de aplauso, gente. O esforço, a dedicação, e são pessoas que precisam estar bem mentalmente e emocionalmente para que possam exercer aquilo com excelência. Porque é aquilo para o qual eles foram criados, foram chamados para, né, desenvolver aquela atividade. Muitos deles glorificam a Deus com esta prática. Aqui o Paulo está dizendo, olha, dediquem-se à oração. Assim como um atleta se dedica e se prepara para participar daquela Olimpíada, você deve se dedicar para a vida cristã. Assim como esse atleta se prepara para alcançar uma medalha de ouro, nós precisamos nos preparar e nos dedicar para alcançarmos a coroa da glória que há de ser nos dada no dia que Jesus voltar. Então essa dedicação requer de nós esforço, dedicação real e verdadeira a uma das coisas mais negligenciadas da vida cristã e que na realidade é o ponto central da vida cristã no que diz respeito às nossas práticas, que é a oração. A oração ela é como se fosse o recheio. Sabe aquela bolacha boa, recheada? Então, a oração é o recheio. A gente pode até jogar fora a bolacha, mas no recheio eu duvido que você joga fora. Não é verdade? Mas infelizmente na vida cristã, é a primeira coisa que a gente joga fora. É a oração. A vida de oração de uma igreja vai dizer para nós como que é a vida dessa igreja. Como que é a relação dessa igreja com Deus? Não existe uma igreja forte, não existe uma igreja que se desenvolva, que cresça em qualidade e quantidade que não tenha vida de oração. Quanto mais oração esta igreja buscar, quanto mais vida de oração ela tiver, maiores são os resultados, em termos de quantidade de pessoas e qualidade de cristianismo vivido. Por que nós necessitamos da oração? Se você prestar atenção, a oração, irmãos, ela não é aquela questão de você, que nem a gente faz, né? Chega, ajoelha, começa a falar, blá, 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 em nome de Jesus, amém, levanta e vai embora. Não, não é isso. A oração, ela é um processo. Até nós chegarmos na oração, tem um processo. Nós começamos com uma leitura divina que precisa ser constante e diária, é ler o texto. Uma leitura divina é você ler a palavra de Deus. Você precisa ler. Não existe oração se você não tem leitura bíblica.
Você precisa ler as Escrituras. Pastor, eu li uma vez, não entendi, mas quem mandou você ler uma vez? George Mueller, ele leu a palavra de Deus na sua vida por 200 vezes. Você parou, 200 vezes ele leu a Bíblia inteira. E ele era um homem que não só lia, mas ele vivia essa palavra. Se você ler a biografia de George Mueller, você vai se surpreender, você vai ficar envergonhado da sua vida cristã. Eu tenho certeza que vai, porque eu fiquei. Quando eu li, eu falei, misericórdia de mim, Senhor. Jesus. E eu achava que eu lia. E eu achava que eu estudava. O John Stott, que faleceu há alguns anos, uma das falas dele é: se eu tivesse oportunidade de viver a minha vida novamente, eu teria estudado mais, eu teria lido mais a palavra de Deus. E uma das coisas que a gente como cristão sabe é que John Stott escreveu pra caramba. O que tem dele, de escritura dele, é um absurdo, né? Então, irmãos, a leitura divina, leia uma, leia duas, leia 3, leia 10, leia 20 vezes o mesmo capítulo, o mesmo texto, para que você compreenda o que esse texto está dizendo. Esse é o primeiro, você precisa ler o texto para saber o que ele está dizendo. Depois dessa leitura divina, vem a segunda parte da bolacha, né? Já que eu falei da bolacha, né? A bolacha tem duas partes de um lado, duas partes do outro. A segunda parte dessa bolacha é a meditação, que nós não sabemos fazer. Você precisa ler a palavra e entender o que ela está dizendo. A meditação é quando você fica quietinho, cala a boca, escuta, deixa essa palavra falar no seu coração. A pergunta é: o que esta palavra está dizendo para mim? Primeiro você lê para entender o que ela está dizendo, naquele contexto, naquela época em que foi escrita. Depois, o que ela está dizendo para mim, aí é o seu período de meditação. É a hora que você fica quietinho. É aquela hora que às vezes a gente ajoelha e fica quietinho, não fala nada. Quanto tempo, pastor? Não sei quanto tempo for necessário, até você entender o que Deus está falando com você. 1 hora? 2, 3? 1 dia, 2, 1 mês? Pode ser. Você precisa entender o que essa palavra está falando com você. Quando você compreendeu, bem, eu li este texto, ele diz isso, e para mim ele está dizendo isso, 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 porque não fui eu que interpretei, mas foi o Espírito Santo que habita em mim. E isso a gente precisa entender. Não adianta você querer compreender e entender a Bíblia por você mesmo. Você precisa pedir discernimento do Espírito, porque você está lendo algo que é espiritual, e só aquele que é espiritual consegue discernir as coisas que são espirituais. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios? Os carnais não vão entender o que a Bíblia está dizendo, nem o que ela está dizendo para ele, porque ele é carnal. O desejo dele é de fazer a vontade dele, ponto. Fala para mim, qual é o crente carnal? Não tem crente carnal, ou ele é ou ele não é, né? Qual a pessoa carnal que gosta de orar? Ninguém, nenhuma. Nenhuma pessoa extremamente carnal vai gostar de orar, mas quando a pessoa ela é espiritual, ela deseja a oração. Ela compreende que a única forma dela progredir, de produzir, de frutificar na vida é através da oração, que a oração é o centro disso. Primeiro eu leio para entender o que a Bíblia diz. Depois eu me calo para que eu possa compreender por meio do Espírito o que ela diz para mim. E aí sim eu começo a orar. A nossa oração é uma resposta ao chamado divino. Deus fala por meio da palavra a cada um de nós, e nós respondemos a Deus depois de um tempo de leitura e meditação. À medida que nós respondemos, ou seja, como eu respondo a Deus naquilo que Ele me chamou. Por exemplo, muitos acham que estão aqui hoje presencialmente porque você quis estar aqui. Não, você está aqui porque Deus te chamou até aqui. E aí, o que acontece? Alguns
estão aqui com aquela mentalidade: eu vou para ser amado. Outros já compreenderam que estão aqui como uma resposta ao amor que já receberam de Deus. E esse amor de Deus não vai mudar se você vir ou não vir. O fato de você ter vindo é uma obediência sua ao chamado de Deus para você, ao chamado da comunhão dos santos, ao chamado ao relacionamento. E à medida que você vem e você presta o seu culto ao seu Deus com os seus irmãos, nós juntos nos tornamos um único corpo que serve a um único Deus e que é direcionado por um único Espírito. Isso é refletido na nossa oração. Muitas pessoas oram para ser abençoados. Na realidade, nós deveríamos orar para sermos quebrantados. Não é: Senhor, me abençoa, me dá, eu quero. Não. O único desejo do nosso coração seria: Senhor, enche-me com teu Espírito. Mas para isso, Senhor, quebranta o meu coração, para que isso seja realmente o desejo do meu coração e não sejam apenas palavras. E à medida que a gente ora ao Senhor para ser quebrantado, para que o Senhor nos encha do Espírito Santo, nós passamos para outra parte, né? Nós tínhamos duas partes de uma bolacha, chegamos no recheio, que é a oração. E as outras partes? A outra parte é a contemplação. Eu começo a contemplar as maravilhas, os milagres que Deus faz nas pequenas coisas. Eu começo, uma vez que eu li a palavra, eu meditei nela e eu respondi a Deus esse chamado, Deus, Ele abre o meu entendimento, Ele abre os meus olhos, Ele quebranta o meu coração, Ele expande a minha alma, para que eu possa acolher, para que eu possa enxergar a ação e o mover de Deus nas pequenas coisas, na minha vida e na vida das pessoas. Que eu possa entender que o ato de respirar é um milagre divino para nós. O ato de eu poder levantar, de abrir os meus olhos pela manhã, é um milagre de Deus. O fato de você dormir e acordar é um milagre de Deus. Porque enquanto você está dormindo, Deus está criando. Deus está preparando um novo dia para que você possa acordar, para que você possa viver mais um dia glorificando ao nome dEle, com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações. E essa contemplação, ela toca a nossa alma, irmãos. É como se a gente sabe quando você se sente aliviado, né? Realmente alegre por poder acordar, e você transborda em gratidão, que foi aquilo que a gente viu lá na semana passada, no capítulo 2, no final do verso 7. Vocês transbordarão em gratidão. Esse é o momento que a gente está transbordando em gratidão, e a gente está orando, continua. Porque quando a gente começa a oração, a contemplação é algo que nós vemos, e à medida que nós vemos, as lágrimas correm. O coração parece que ele quer explodir do peito. Ele começa a arder porque você fica tão agradecido pelo privilégio de poder olhar para frente, olhar para o lado, olhar para trás e ver o seu irmão e ver Cristo na face dele. Você fica tão agradecido em ter um lugar para onde voltar, um lar, uma família, que você só tem a agradecer ao Senhor. E às vezes até faltam palavras. E aí é quando o Espírito Santo vai interceder por você junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. E gemido, irmãos, nem sempre é de sofrimento apenas, mas também é de transbordação da gratidão. Transbordamos de gratidão. Mas, irmãos, uma vez que o Senhor falou conosco na palavra e mostrou: olha, esta palavra diz isso, para você diz isso, você respondeu a esse chamado e você está contemplando a grandeza, a majestade, o poder, a soberania de Deus com a sua vida, com os teus olhos, com os seus ouvidos, com toda a sua alma. Você não pode ficar parado sem uma ação, sem a prática daquilo que o Senhor está te chamando para fazer. E é exatamente essa outra parte da bolacha, né? É a ação, a prática de vida.
Por isso que o Paulo, ele quando diz isso aqui, olha, dediquem-se à oração com a mente alerta e com o coração agradecido. À medida que eu vou lendo a Escritura e vou meditando, ela vai trabalhando na minha mente e no meu coração, para trazer equilíbrio para a minha vida. Você já viu crente que sai falando palavrão? Você já viu crente que sai xingando todo mundo? Crente que estoura quando alguém fala um negócio que é um crente que não tem o Espírito Santo no que diz respeito ao domínio próprio. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Crente que fala, fofoca, gosta de falar da vida dos outros. É uma pessoa que não tem o Espírito Santo para trazer equilíbrio. E isso, a questão do falar, do fofocar, ou de maledicência, né, isso é um mal no povo, nas pessoas num contexto geral. Mas isso não pode ser uma prática para os filhos de Deus. Tanto que o Tiago, ele vai falar, olha, quem controla a sua língua é praticamente perfeito. Porque você quer uma coisa para arrumar problema, é a língua, aquilo que a gente fala. Por isso que a oração, né, a gente precisa tomar cuidado na oração. Sempre que você for falar alguma coisa, você precisa pensar em 3 coisas, né? Isso a gente aprende, eu ensino as pessoas lá no nosso curso de batismo. São as 3 peneiras. Aquilo que você, antes de você falar, você precisa fazer 3 perguntas. Bem, isso é verdade? É verdade o que eu tenho certeza que isso é verdade? Ou eu ouvi alguém dizendo sobre... Se você ouviu alguém, se alguém disse, procure saber se isso primeiro é verdade, antes de você querer falar qualquer coisa. Segundo, né? Primeiro, se é verdade. Segundo, é necessário eu falar isso? É realmente necessário eu dizer isso para a pessoa? É necessário que eu fale alguma coisa? E terceiro, isso vai edificar a vida do meu irmão, a minha vida, a igreja, o nosso relacionamento? Se você disser não para uma dessas 3, é melhor não falar o que você imaginou de falar. Se porventura uma das 3 respostas for não, não fale, irmão. É verdade? Não sei. Então já não fala. É verdade? É verdade. É necessário que eu diga? Acho que é necessário. Mas vai edificar? Não, não vai edificar. Então você vai buscar mais um período de oração. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo que nós gostaríamos de receber, para aquilo que a gente ora. Você já parou para pensar que às vezes você ora por coisas que você não está pronto para receber? Às vezes a gente ora assim, Senhor, nós queríamos que a nossa igreja fosse grande, né? Que tivesse 300 pessoas aqui, que fosse, né, um negócio cheio, mas nós estamos prontos para isso? Para receber, sei lá, 300 pessoas? As pessoas que hoje estão realmente preparadas para acolher esses que vão estar chegando? E quando eu digo acolher, é você orar, visitar, ensinar, discipular essas pessoas. Nós estamos prontos para isso? Se não, irmãos, Deus não vai responder essa oração. Não adianta a gente orar, Senhor, manda mais trabalhadores para a seara, se aqueles que já estão aqui não estão fazendo o que precisam fazer. O Senhor fala assim, primeiro vocês façam o que eu chamei vocês para fazer. E à medida que vocês entenderem que a vida de oração é a prática central e que precisa ter grande importância na vida de vocês, as coisas não vão mudar se isso não mudar. E olha como é importante. Como que eu devo orar? Com a mente alerta e com o coração agradecido. A palavra de Deus, irmãos, ela sai da presença de Deus e ela entra pelos nossos ouvidos. É como se saísse do coração de Deus e viesse para nós. Entra pelos nossos ouvidos, passa pela nossa mente, pela nossa razão, e ela precisa descer ao nosso coração, que é onde nós temos um encontro real com Deus.
Porque é no coração que procedem as fontes da vida. É no coração que nós somos provados. E à medida que ali nós encontramos com Deus, é como se fosse uma fornalha. Imagina uma fornalha ardente, cheio de palavras que você gostaria de falar. Mas aí essa fornalha ela vai queimando todas as palavras que não são boas e que não são necessárias, que não vão edificar, palavras que de repente nem são verdades, vão sendo queimadas ali por essa fornalha no nosso coração, esse encontro que nós temos com Deus. E aí depois desse encontro, o que sobrou realmente é aquilo que vale a pena ser falado. E é esse o conteúdo da nossa verdadeira oração. E aí isso vem, mente e coração. No meio é o equilíbrio, ou seja, é aquilo que a gente vai falar. É o que a gente vai falar que vai revelar o que está dentro. Se realmente eu estou sendo uma pessoa equilibrada ou não. É a nossa prática de vida que vai mostrar se nós estamos vivendo uma vida cristã realmente, entendendo que o centro da nossa vida é o Cristo. E para que nós possamos ter intimidade com esse Cristo, como a gente cantou ainda há pouco, eu preciso ter uma vida de oração. Essa vida de oração que vai conduzir os meus passos, o meu pensamento, as minhas emoções. Porque uma vez que nós somos convertidos, o apóstolo Paulo falou que a nossa mente precisa se converter à mente de Cristo e não tomar a forma do mundo. E aí ele pede, assim, é uma das poucas passagens que nós vemos desse texto, o apóstolo Paulo pedindo oração para ele. Normalmente a gente sempre vê ele nas escrituras dizendo assim, olha, eu agradeço todo o tempo, eu oro constantemente por vocês, pela vida que vocês têm, pela fé que vocês têm compartilhado e tal, né? Mas aqui o Paulo também pede oração, para você entender que a pessoa que você conhece, meu irmão, ela pode ser um gigante na oração, mas isso não quer dizer que ela também não precise da sua oração por ela. Às vezes você olha, o pastor, o seu líder, né, ou alguém fala, ora por mim, pastor, olha por mim, meu líder, né? E você não ora por esses pastores, você não ora pelos seus líderes. E são pessoas como você, irmão, que também tem lutas, tem dificuldades, também tem dia que está, com perdão da palavra, com o saco cheio de algumas coisas da vida e que não tem, de repente, vontade de estar em um determinado lugar, assim como você. Por quê? Porque ele também precisa que você ore, interceda pela vida dele, pela vida dela. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos passíveis de fraquezas, de fracassos na vida. Paulo, você imagina, o Paulo, irmãos, um cara que foi levado até o terceiro céu, que viu o Cristo glorificado, ele viu para onde nós ainda vamos, ele já esteve lá. E quando ele volta, que tem aqui com o que há de vir. Tamanha grandeza, beleza e majestade. Então, eu não tenho nem como dizer para vocês como que é lá. É esse mesmo homem que aqui ele pede oração. Mas ele não pede oração por ele. Você vê como é interessante? Quando a gente tem intimidade com Deus, a nossa oração é sempre pelo reino. Para que nós possamos ser quebrantados, para que nós possamos ser cheios, a fim de que nós possamos propagar o reino de Deus, para que possamos evangelizar pessoas. Paulo diz aqui, olha, orem por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar a respeito de Cristo. Ele está orando, ele está preso, irmãos, para variar, ele está preso. E preso, ele está pedindo oração para que Deus prepare oportunidades para que ele possa pregar Cristo. Quando ele escreve Filipenses, ele estava preso e ele evangelizava todos os guardas que tomavam conta dele. Tanto que lá em Filipenses, quando ele escreve a carta, ele olha, os da casa, né, os que estão aqui comigo, são os guardas. A cada 6 horas tinha um revezamento de guarda com ele. Então, no mínimo, 4 guardas ele evangelizava por dia. E o que você faria se você estivesse preso? Estaria resmungando, reclamando ou anunciando o evangelho como Paulo? Esse é um homem de oração.
E o homem de oração, ele sabe que ele também carece da oração dos irmãos. Ele não acha que ele está acima de todos. Não, ele sabe que ele é tão pequeno quanto todos. E que ele necessita de oração, ele necessita de que pessoas intercedam pela vida dele. Que pessoas orem por ele, que pessoas se preocupem também com ele. Porque assim como ele cuida, como um pastor, ele cuida da ovelha, as ovelhas também precisam ter o cuidado real com o pastor, para que ele possa estar bem para dar continuidade a isso, a esse chamado. E ele pede, orem para que Deus abra oportunidades para que nós possamos anunciar e continuar pregando Cristo. E por esse motivo sou prisioneiro aqui. Ele está preso, por quê? Porque ele teve a oportunidade de pregar e não vacilou, ele pregou. E porque ele pregou, ele estava preso. E às vezes a gente, poxa, eu falei de Jesus, e a pessoa lá no meu trabalho me mandou embora, falou que eu sou fanático porque eu falei de Jesus. Está me perseguindo porque eu falei de Jesus. Paulo estava preso. E Paulo via constantemente preso, porque pregava o Evangelho. E Paulo diz o que? Todos os dias nós somos entregues à morte por tua causa, Senhor, porque nós anunciamos as boas novas do reino dos céus. Então, irmão, se você não está enfrentando de repente uma dificuldade, uma luta, talvez a tua vida de oração esteja em baixa. Você já parou para pensar? Por que algumas pessoas falam assim, pastor, eu não vou orar não vou ler a Bíblia, porque quanto mais eu leio, mais retaliação tem do inimigo. Ué, se você prega e vive o Evangelho, é lógico que o inimigo vai ser contra você. Mas a palavra do Senhor nos diz lá em Tiago, quanto mais perto de Deus você estiver, menos ação sobre a sua vida tem o inimigo, porque o teu coração e a tua mente estão em Cristo. Agora, se você vive aquela vida assim, o Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, aí você está lascado mesmo, está bem lascado, porque você não está firme na rocha e os teus dois pés estão na areia. Aquele que está em cima do muro precisa lembrar que o muro já é do inimigo. Ou nós somos de Deus, ou não somos, irmãos. Não tem meio termo. Ou nós somos radicalmente cristãos, ou nós somos mundanos. Por isso que eu falei, não tem crente carnal. Ou você é um crente, um verdadeiro cristão que busca viver o Evangelho, ou você é um mundano carnal que está se enganando dentro da igreja, como Mateus 7:21, que a gente já viu, diz, vocês dizem Senhor, Senhor, mas só entra no reino aquele que pratica a vontade do Pai. Aquele que fala, Senhor, a minha vida é 100% tua, faz dela o que o Senhor quiser. Não aquele que diz, Senhor, a minha vida é 99% tua, deixa 1% na dúvida, vai que. Não tem isso. Ou nós somos ou não somos, ou estamos ou não estamos, ou somos salvos e vivemos como salvos, ou estamos perdidos e vamos viver perdidos eternamente. Porque uma vez que fomos salvos por Cristo, salvos eternamente. E aí o que precisa refletir na nossa vida? A salvação em Cristo. Leitura bíblica, meditação, até chegarmos no centro, que é a oração. É um momento de resposta. E a partir daí, nós vivemos a contemplação dos milagres de Deus na nossa vida. E partimos para uma vida em que nós anunciamos o Evangelho, nós vivemos de forma prática esse Evangelho. É necessário que isso aconteça. E o Paulo diz, orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Irmãos, não adianta você ser uma pessoa extremamente inteligente, e aí você traz um Evangelho tão complicado que à medida que você está falando, a pessoa tem que estar com um dicionário do lado, para poder tentar entender o que você está falando. Às vezes, quando você está na academia estudando teologia, ali o pessoal usa às vezes umas palavras difíceis, que até os estudantes de teologia precisam, nossa, mas que palavra é essa, rapaz? E aí o cara para do lado assim, discretamente, ele pega o celular e vai pesquisar no Google, O que significa isso? Quando você sai da academia, irmãos,
E aí a gente volta para a igreja e aí começa a viver realmente a vida da igreja. A gente descobre que passou anos e anos estudando para aprender a orar. Dia após dia, encontro após encontro, a gente se reúne aqui, não é para saber quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. Mas a gente se reúne aqui com o desejo que os discípulos tinham lá em Lucas, no capítulo 11, verso 1. Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. O verdadeiro sábio, irmãos, não é aquele que pega algo fácil e transforma em algo difícil, mas é aquele que pega algo difícil e faz com que ele seja algo fácil da gente entender. Jesus falava por parábolas. Ele pegava as coisas do dia a dia para exemplificar o que vai ser o reino de Deus. O reino de Deus é como tal coisa, não é que seja aquilo, mas é como aquilo. E são várias passagens, várias parábolas do Senhor que ele traz de forma simples aquilo que seria extremamente complicado. Você imaginou? O Paulo, que foi gente que nem eu e você, ele foi lá, ele viu, e quando ele volta, ele fala, eu não tenho como comparar o que eu vi com o que a gente tem aqui. Jesus faz isso. Nas parábolas ele vai ensinando a gente. Olha, o reino de Deus é como tal coisa, é como um grão de mostarda, que uma vez que cai na terra, ele precisa morrer. E aí, à medida que ele morre, ele começa a germinar ali, e ele vai crescendo, e dentre as hortaliças ele se torna o maior. E à medida que ele se torna o maior, ele acolhe muitas aves que vêm de todos os lugares, né? E à medida que ele acolhe essas árvores, ele também serve para fazer uma sombra para aqueles que estão cansados com as suas folhas. Mas a gente também precisa entender que, quando ele diz que essas hortaliças crescem e fica grande, ele acolhe as aves que vêm de todos os lugares, ele está dizendo para nós que as pessoas vão estar vindo para o reino. Estas aves são as pessoas que estão vindo. Só que uma ave é algo muito limpinho? Não, né? Faz bastante cocô ali, faz barulho. Assim é o que acontece quando a gente vem para a igreja. Essa hortaliça que cresceu, ela, entre aspas, ela representa ali uma igreja, que acolhe vários pássaros que vêm, que é um lugar que serve de acolhida para aqueles que estão cansados. Só que dentro dela, né, assim como as aves, fazem sujeiras. Por quê? Porque são aqueles que simplesmente dizem Senhor, Senhor, mas não têm uma vida de prática. São aqueles que fazem barulho, né? É como uma panela de pressão vazia que você bate, ela faz muito barulho. Agora, quando ela está cheia, o barulho dela é muito pouco, porque ela está cheia da presença de Deus. O crente cheio da presença de Deus, ele não é de fazer barulho, mas quando ele fala, nós conseguimos ouvir Deus falando através da vida dele ou dela. Agora, aquele cristão que é vazio, ele fala um monte de coisas, mas você não sente Deus naquilo que está sendo falado. É uma pessoa que fala de Deus, mas não tem intimidade com Deus. É aquilo que o Senhor fala do joio e do trigo. É o joio vivendo junto com o trigo. Cabe a mim dizer quem é joio e quem é trigo? Não. Isso é responsabilidade do Senhor. Cabe a mim ser um portador de boas novas, anunciar as boas novas. Cabe a nós ensinar a palavra, fazer discípulos, evangelizar pessoas. E aí ele entra, olha, na prática, é o verso 5 do texto. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Olha, ele está te mandando evangelizar, irmão. Por que as igrejas tem falta de gente? Porque a gente que tem dentro da igreja não está evangelizando, não está falando, não está vivendo, não está praticando lá fora aquilo que está aprendendo dentro da igreja. Então ele diz, olha, vivam com sabedoria. As pessoas dizem, não, eu não quero ser crente, não quero ir para a igreja, senão eu vou deixar de viver. Não, você vai começar a viver. Você vai começar a entender que você tem opção, você tem escolhas, que você não é um escravo. Você não precisa morrer como escravo do pecado, mas que você pode viver como um filho e uma filha de Deus. Então ele diz, olha, vivam
De que jeito? Com sabedoria, irmão. Você quer ver coisa chata, é crente chato. O cara passou 30 anos sem ir para uma igreja. De repente, do dia para a noite, ele teve a revelação, teve um encontro com Jesus. E aí tudo que você fala com ele ali, não, porque você tem que ir para a igreja. Você tem que, não, você é a igreja, meu irmão. Você é a igreja, minha irmã. Você está ali para mostrar Cristo para essa pessoa. E à medida que ela vê Cristo em você, ela automaticamente vai sentir o desejo de estar num lugar onde outras pessoas também reflitam o Cristo. E ela vai automaticamente ser acrescentada à igreja. Não é isso que acontecia lá em Atos? À medida que as pessoas iam sendo alcançadas, iam sendo salvas, o Senhor trazia essas pessoas para a comunhão. Viver de forma sábia, irmão, é você entender que tudo na sua vida precisa ser levado ao crivo da palavra, confrontado com a palavra, mas de forma sábia, usando bem os momentos, usando bem, né? Porque tem gente que às vezes virou cristão, não brinco mais, não posso mais brincar. Existem brincadeiras que são sadias e que a gente brinca, entendeu? Você não vai brincar mais da forma maliciosa que você brincava anteriormente. As nossas brincadeiras mudam. Por quê? Porque a nossa mente agora é a mente de Cristo. Eu paro para pensar, às vezes eu fico lendo o Evangelho, irmãos, e eu falo, mano, eu acho que Cristo devia ser aquele cara que tirava um sarro às vezes dos discípulos. Sabe? Porque seja que Cristo ele era um robozão, não podemos fazer isso, não vamos fazer aquilo, né? Jesus ele vivia o ritmo da graça de Deus. Ele sabia o que agradava o Pai. E ele sabe que à medida que a gente brinca, que a gente interage, nós vamos fortalecendo os nossos vínculos, os nossos laços. E você imagina, né? Eu estava assistindo a série lá do The Chosen, que eu já falei para vocês assistirem, que é muito boa. E aí, aquela passagem de Jesus com Tiago e João, que o Tiago e João vão indo na frente, aí os samaritanos não deixam eles passarem por ali, mandam eles darem a volta. Aí eles chegam para Jesus e falam assim, o samaritano não deixou a gente atravessar. O senhor quer que a gente mande raios e trovões sobre eles, para arrebentar e destruir todos? E ali a série é muito engraçada, porque eles olham para ele e falam assim, raios e trovões? Então vocês vão mandar raios e trovões para matar os samaritanos? Aí eles falam assim, quando o senhor fala assim, fica bem pior do que parece. E aí Jesus começa a tirar um sarro da cara deles, fala assim, vamos lá, Tiago e João, os filhos do trovão, né? Quer mandar raio e trovão nos outros. É uma forma de você falar do Evangelho, de você compartilhar a vida de forma boa, de forma agradável, que não seja um peso. Já tem tanta coisa que pesa na nossa vida, no nosso coração, gente. E quando eu penso em Jesus, nossa, eu acho que andar com Jesus, tinha uns momentos que eu acho que devia ser punk. Jesus devia dar umas raquetadas assim no povo, que misericórdia. Quando ele fala, vocês estão atrás de mim só porque vocês estão com fome. Vocês não estão atrás de mim porque eu sou o Cristo e vocês reconheceram o Messias. É porque vocês estão com fome. Mas tinha partes que, nossa, gostaria demais de ter estado com Jesus ali, face a face, né? Como por exemplo no Monte da Transfiguração, nos momentos de festa com Jesus, a mesa com Jesus, porque Jesus era um cara bom de mesa, cara. Você vê que o Paulo era aquela questão, ou o Paulo estava preso, ou estava indo preso, ou estava saindo da cadeia. Jesus, ou ele estava na mesa, ou estava chegando na mesa, ou estava saindo da mesa. É muito legal. E assim, Jesus nos chama para viver a vida de forma boa, de forma agradável, aproveitando oportunidades. Você já orou para que Deus te desse a oportunidade de falar de Cristo para alguém? Se você não orou, você precisa começar a orar assim, irmão. Senhor, quebranta o meu coração. Esquece de ficar orando por A, B, pedindo coisas, né? Mas pede ao Senhor, Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Senhor, me dê oportunidade de falar para o Senhor
para A, B, C, D. Me dê oportunidade de falar do Senhor para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para os meus parentes, para os meus amigos, para o meu vizinho, para a minha vizinha, para as pessoas do meu trabalho, mas de forma agradável, de forma boa, de forma amistosa, de forma que as pessoas sintam, sabe, você fala e a pessoa assim, fala mais aí, fala mais. O que você tem para falar de Jesus aí? Você que leu a Bíblia hoje, o que você tem para falar de Jesus hoje? E ela nem é cristã, mas ela, uma vez que você começou a lançar sementes, ela tem fome daquela semente. Porque aquilo que Deus fala conosco, às vezes também é para você compartilhar com outros. E você precisa fazer isso, você precisa entender que você é chamado para viver o Evangelho de forma prática. Há quanto tempo você não convida alguém para estar aqui com a gente, para ouvir a mensagem? Essa é uma forma prática. Um vizinho, um amigo, alguém que você conheça. Olha, eu quero levar você num lugar. Eu quero te convidar para estar comigo no domingo em um lugar. Convida a pessoa para vir, para ouvir a mensagem. Vai falando de Jesus para ela nas oportunidades que você tem. Prepara o terreno, o coração, para que esse coração possa acolher a mensagem. E mais ainda, olha, ele diz como que deve ser a sua conversa. Verso 6, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que vocês tenham resposta certa para cada pessoa. Essa daqui é uma tradução. Tem outras traduções que dizem, olha, que a sua resposta seja agradável e temperada com sal, né? Mas eu posso dizer uma coisa para você, nenhuma dessas traduções estão realmente fiéis ao grego, a palavra original. O que foi traduzido aqui por agradável, por amistosas, que nem traz a minha tradução aqui, a palavra grega é haris, que as suas conversas sejam cheias de haris. O que é haris? Graça. Não tem nenhuma Bíblia em português que traga a palavra graça. Eles interpretam a graça como algo agradável, amistoso, mas a palavra real é graça. Eu posso, entre as pessoas do mundo, eles se xingam de forma agradável. Eles falam palavrão uns para os outros de forma agradável. Entre eles é algo agradável. Uma ofensa, não é? É algo amistoso? Sim, é algo amistoso entre eles. Mas eu jamais vou ofender ou xingar alguém quando a minha conversa, as minhas palavras forem cheias de graça. Porque a graça, ela não vai ofender o outro, ela vai acolher. Ela realmente vai gerar vida no outro. Porque que as suas palavras, a sua conversa seja cheia de graça. Como é que ela vai ser cheia de graça? É uma palavra equilibrada. Lembra que ele começou falando, dedique-se à oração com a mente alerta e com o coração agradecido? Quando a mente está alerta e o coração está agradecido, as minhas palavras vão ser equilibradas, vão ser cheias de graça. São palavras que vieram do coração de Deus, entrando pelo meu ouvido, passaram pela minha mente, tomaram o meu coração num encontro verdadeiro que eu tive com Ele, no meu coração, nas minhas emoções, e chegaram até os meus lábios como uma conversa agradável. Quando nós vivemos uma vida em que ela é fundamentada na oração, passando pela leitura, pela meditação, nos levando à oração, levando nós depois à contemplação e à ação, essa ação é essa palavra de graça. Ela é gostosa, ela é agradável, ela é exortadora, ela é confrontadora, porque ela nos leva a um desafio, né? Eu chegar e falar de Jesus de forma graciosa para alguém e desafiar essa pessoa. Olha, eu desafio você a estar comigo em um domingo, em um determinado lugar, em uma igreja. Eu desafio você a participar de um grupo de oração. Eu desafio você a estar comigo e conhecer Jesus. Porque o que você está vendo em mim é apenas um pouquinho de Jesus.
Eu quero levar você para que você conheça mais de Jesus. Como? Na comunhão dos santos. No lugar onde eu tenho irmãos e irmãs que estão buscando esse mesmo Cristo. E à medida que você vai falando, irmãos, cada pessoa é diferente, não é? Deus não fala comigo de uma forma diferente como fala com você. Assim como a gente ouviu lá, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus falava com cada um de uma forma diferente, da forma como essa pessoa pudesse compreender e entender. Da mesma forma é comigo e com você. E da mesma forma Ele vai usar você para falar com outra pessoa. E se você falar com 10 pessoas, Ele vai falar com cada uma de forma com que cada uma possa compreender. Por isso Ele diz, a fim de que vocês tenham uma resposta certa para cada pessoa. Cada palavra que Deus coloca no teu coração, meu irmão, minha irmã, é para transformar você, para que você também compartilhe com outras pessoas da forma com que cada pessoa vai ouvir e compreender. Pastor, mas para que a gente ora se Deus já conhece todas as coisas, já sabe o que a gente vai falar, né? Nós vimos como a necessidade da oração, nós vimos como que nós devemos orar com a mente, né? A necessidade é com dedicação, é necessário que a oração seja para todos, não importa quem seja, todos precisam orar uns pelos outros. Como? Com a mente alerta e com o coração agradecido, para que nós possamos pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração e nos dê oportunidade de falar a outros sobre as boas novas. E à medida que nós vamos viver de forma prática, que as nossas conversas, elas sejam com graça, temperada com sal. O sal, ele impede que a carne apodreça, não é? Não é? Ela conserva a carne. Então, um mundo que nós estamos, ele precisa de pessoas que tenham graça nas suas palavras, para que a carnalidade não apodreça as pessoas, mas essas pessoas sejam curadas, restauradas, salvas no nome de Jesus, por meio da palavra cheia de graça e uma palavra que fale a cada coração. E para que a gente ora? Para que o nosso coração se adeque à vontade de Deus. A vontade que Deus tem para mim e para você nem sempre é a vontade que nós gostaríamos que fosse. Mas o que é melhor? Viver os teus planos ou viver os planos de Deus para você? E a gente só vai conseguir experimentar a paz que excede todo entendimento, a gente só vai conseguir experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável se nós tivermos uma vida de oração. Então Paulo aqui ele está incentivando a igreja de Colossos a viver uma vida de oração. Ele está desafiando esta igreja a viver uma vida de oração, porque ele sabe que uma igreja que vive fundamentado na oração é uma igreja que cresce, é uma igreja que se fortalece, é uma igreja que é transformada e se torna um agente de transformação. É uma igreja que está em missão no mundo. Amém? Então eu te convido agora ao recheio. Não é? Nós lemos o que esta palavra diz, nós meditamos no que ela falou para cada um de nós, e agora é hora da gente chegar no recheio. O recheio é o momento que nós vamos orar. E aí a gente vai sair daqui conseguindo enxergar os pequenos milagres de Deus em nós e através de nós. E vamos sair daqui para a missão, para a ação, para colocar isso em prática lá fora, com as nossas conversas, com a nossa vida, anunciando as boas novas, convidando pessoas para ouvir a palavra de Deus, convidando pessoas para conhecer a sua família, porque a família de Deus está reunida e tem muita gente que não conhece a sua família. Eu tenho muitos irmãos aqui que tem gente que não conhece, então a gente tem que trazer pessoas que são nossos amigos, amigas, pessoas conhecidas. Olha, eu quero te levar para conhecer a minha família. E aí ele chega aqui, mas você falou que eu vim conhecer a sua família, eu não sabia que você morava na igreja.
Não, esse daqui é o lugar onde a nossa família, a família de Deus se relaciona, se encontra, compartilha da comunhão, do cuidado, da graça, se alimenta da palavra e sente a presença de Deus. E como isso é tão bom para mim, eu também quero que seja bom para você. Não é verdade? A gente gosta que coisas boas para nós, a gente não quer compartilhar com outras pessoas, para que elas possam também sentir, que elas possam experimentar aquilo que é bom para a gente. Quando é ruim, a gente fala, não quero isso nem para o meu pior inimigo, não é verdade? Mas quando é bom, a gente fala, não, eu quero trazer todo mundo aqui para conhecer isso, para ouvir isso, para sentir isso. Então vamos orar agora nesse momento ao Senhor. Te convido a nessa hora você abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, abrir a sua alma para deixar o Espírito Santo continuar, porque eu creio que Ele está falando conosco, né? E que Ele continue a falar conosco. Pai querido, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer em nós e através de nós. Nós somos gratos pela Tua palavra, somos gratos ao Senhor por este período tão curto que nós tivemos de comunhão, ó Deus, mas tão significante para as nossas vidas, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, realmente conscientes do nosso chamado, conscientes de que o Senhor nos chama para lermos a Tua palavra, para meditarmos sobre ela e a orarmos, a respondermos ao Senhor. Oh Deus, a oração é algo fundamental na nossa vida e é algo que nós temos dado tão pouca importância. Que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude por meio do Teu Espírito Santo. Desperta em nós, Senhor, o desejo, a vontade, a necessidade da oração. Que nós possamos usar o tempo que nós temos para viver a vida de oração que o Senhor espera de nós. Que nós possamos ser gigantes na oração, pessoas que vivam constantemente, incessantemente orando. Oh Deus, que a oração nos leve a enxergar as maravilhas, o agir e o mover do Senhor em nós e através de nós. Que a oração nos leve de volta, Senhor, à missão de anunciar as boas novas, de anunciar que nós agora somos filhos e filhas amadas do Senhor, que nós estávamos perdidos e que fomos encontrados e que nós possamos levar essa boa notícia, Senhor, a outras pessoas que ainda estão perdidas neste mundo, pessoas que têm tirado a sua própria vida porque não encontraram o sentido da vida, e nós sabemos qual é o sentido da vida, é o Cristo, aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Oh Deus, obrigados pela vida de Jesus, Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por esses momentos de comunhão, de celebração que estivemos juntos, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos viver a missão no nosso dia a dia, com os nossos familiares, vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho, de escola, que a Tua mensagem, Senhor, ela exploda no nosso coração e na nossa mente e transborde nos nossos lábios como palavras de graça, palavras temperadas com sal, palavras que geram vida e que trazem vida a corações que estão mortos espiritualmente, palavras que trazem restauração a pessoas e corações cansados, palavras, Senhor, de reconciliação àqueles que se achavam perdidos e inimigos do Senhor, mas que eles possam descobrir, ó Pai, que são filhos e filhas amados do Senhor. E que o Senhor Deus está com os braços abertos, aguardando a volta desses filhos e filhas, como assim fez o pródigo quando caiu em si, quando as escamas dos seus olhos foram retiradas e o seu coração realmente teve um start, um insight da vida, do lugar de onde ele saiu e onde ele se encontrava, tão distante dos caminhos do Pai naquele momento, e ele regressa, e ele é envolvido no abraço amoroso do Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser esses agentes de boas novas, de bênçãos e de transformação. E fala conosco, Senhor, que a oração nossa
não seja uma oração consumista, mas seja uma oração realmente de alguém que quer ser quebrantado e cheio da presença do Teu Santo Espírito. Pai, que o amor do Pai, esse amor que é constrangedor muitas vezes para nós porque não merecemos, que a graça do Cristo que se entrega plena e completamente em nosso favor naquela cruz, e que as consolações do Espírito Santo, que a comunhão dos santos e desse Espírito que nos une e nos fortalece, ela possa estar conosco todos os dias da nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós, e assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos conduza para uma vida realmente, irmãos, transformadora, uma vida que faça sentido e que dê sentido aos olhos e à mente de outras pessoas. Que a paz do Senhor seja conosco.